pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para tentar facilitar a sua vida. Umas nomenclaturas que são usadas indiscriminadamente, de um jeito que incomoda muito a quem entende minimamente do assunto. A nomenclatura de socialista, comunista, Partido Socialista, Partido Comunista, socialismo, comunismo. Na verdade, tudo é a mesma coisa e não é ao mesmo tempo. Então vamos lá, a intenção não é te doutrinar, muito pelo contrário. A intenção não é nem te dar um panorama histórico especificamente. É apenas te localizar na linguagem. Claro que eu preciso falar de história, obviamente, né? Essa discussão toda começa a acontecer ali no século XIX, quando muitos homens começaram a se preocupar com o processo de miserabilidade da população, né? A crescente miséria daqueles que só detinham a força de trabalho, que tinham perdido com o passar dos anos a propriedade dos meios de produção. A única coisa que eles detinham era a força de trabalho. Então, primeiro surgem aqueles que vão ser chamados de socialistas utópicos. Claro que não são eles que vão se autodenominar socialistas utópicos, né? Porque utopia é referente a uma obra de Thomas More. Os topos é lugar, é nenhum. Era uma ilha num lugar que não existia. Então ninguém vai chegar numa roda e falar: oi, eu sou do grupo dos utópicos, né? A não ser que seja para zoar. E eles se levavam muito a sério, né? Então tem aí Robert Owen, tem Charles Fourier, né, que eram homens bem intencionados, mas que não propunham nenhuma ruptura com o que se vivia naquela época. E claro que a maior preocupação dessa teoria era para países capitalistas desenvolvidos, com o desenvolvimento capitalista da época, que era Inglaterra e França. Posteriormente aos utópicos, vêm os que vão chamá-los de utópicos, que são os chamados socialistas científicos, que usam da história como ciência. A única prova que as ciências humanas têm é a história. Então a ideia, ó, aconteceu, não aconteceu, vai acontecer porque isso já aconteceu outras vezes, né? Que é o materialismo histórico, né? E os dois grandes cientistas, dois grandes nomes do socialismo científico, são os dois alemães Karl Marx e Friedrich Engels, que em 1848 escreveram o Manifesto do Partido Comunista. Em 1864, esses homens fundaram o que ficou conhecida como Primeira Internacional, que obviamente não se chamou Primeira Internacional quando foi fundada, porque a gente só vai saber que tem a primeira depois que é fundada a segunda. Ninguém fala, vamos fazer a Primeira Guerra Mundial. Não, porque ninguém é tão pessimista que acha que vai rolar a segunda, né? Quando rola a segunda, fala, aquela lá foi a primeira. Tá? Então, Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Vai ser sediada em Londres. E é uma organização de vários grupos internacionalistas, né? grupos no mundo inteiro, que se preocupavam com a questão do proletariado. Então são grupos que vão da linha de greve, né? Da linha teórica para as discussões, para a conquista de melhores condições de vida, de trabalho, né, principalmente para mulheres e crianças, e tentar criar um horário, né, estipular horas de trabalho, coisas desse tipo. Começa em 1864 e vai até 1876. Na verdade, ela praticamente acaba em 1872, quando os anarquistas são expulsos. Porque o que rolava, né? Bom, o que se falava isso? É a partir daí que vai surgir o que vão chamar de teoria marxista. Né? Por quê? Porque o próprio Marx e o Bakunin, que era o russo, vão discutir, vão criar discussões, né? Os adeptos do Marx e os adeptos de Bakunin vão brigar.
E eles vão falar isso, você é um marxista, né? Então é a partir daí que surge o termo, você é um bakuninista, né? Um anarquista, já tinha o termo anarquista, né? Mas o que eles discutiam? A grosso modo, o Marx dizia o seguinte, olha, é preciso fazer a revolução do proletariado, né? Por que do proletariado? Né? Porque é aquela população que só tem a força de trabalho e a prole, por isso proletariado, né? Para fazer para ser a força de trabalho, os filhos que também vão trabalhar, que só tem isso, né? E o Marx dizia que quando o capitalismo chegasse no seu auge, a exploração do homem pelo homem fosse gigantesca, né, que o dono da máquina exploraria o trabalhador, né, e aí ele desenvolve a teoria da mais-valia, a diferença entre o que o trabalhador ganha e o que ele produz, né? E aí ele fala que quando isso estivesse assim no auge, né, numa exploração muito grande, o trabalhador faria uma revolução do proletariado ou revolução socialista. Esses termos são correlatos. É a revolução do proletariado ou revolução socialista. E nesse momento se instauraria a ditadura do proletariado. Haveria um Estado representado por proletários, né, que controlariam o poder, né, para teoricamente promover a igualdade, né? Ou seja, acabaria toda a propriedade privada, tudo passaria para as mãos do Estado, que faria a distribuição, enfim. Né? Isso a grosso modo, né? Tem muito mais coisas, muito mais detalhes aí que eu estou omitindo. Mas veja, não adianta você ficar pensando assim, ai, mas isso nunca aconteceu, ai, isso não existe, não tem jeito de fazer tudo igual. Nós não estamos falando que existe, não existe, eu estou falando de teoria. Então, escuta aí, é a teoria, tá? O que o Marx dizia? Que aí o Estado controlaria tudo e esse período em que o Estado existe no controle é o período do socialismo. Só que aí o Marx garante que vai ter um momento que todo mundo já tem consciência do seu papel nessa sociedade. Não precisa mais de um Estado para te controlar, para dizer a hora que você vai acordar, a hora que você vai trabalhar, quanto que você vai ganhar, quanto que disso que você vai ganhar, quanto que você vai gastar em saúde, transporte, energia, enfim, em tudo, né? Em lazer. Não precisa mais de um Estado para fazer isso. Você vai fazer isso e nesse momento se estabelece uma sociedade de comunas, né? As comunas. E aí vem o comunismo, que é uma sociedade sem Estado. Fala, não, mas isso é anarquismo. Não, o anarquismo diz que o Estado socialista é tão pernicioso quanto o Estado capitalista. Então, para o Bakunin, não tinha essa transição, não tinha o socialismo, né? Já acabava o Estado ali quando acabasse o capitalismo, né? E aí vão ser muitas discussões, né? Imagina, os marxistas e os anarquistas ficavam discutindo, então o Bakunin falava, imagina, se tiver alguém controlando, orientando, né, liderando a revolução, esse alguém vai assumir o poder e vai ser tão opressor quanto o Estado capitalista. Aí o Marx falava, mas me diga uma coisa, de que jeito que você acha que essa revolução vai acontecer? Do nada, assim, alguém, porque alguém, se alguém for ligar para o outro para avisar que vai acontecer revolução, ele vai ser liderança. O que você acha que você é aqui, Bakunin? Você é líder. Não, eu sou um representante e tal. Então ficaram anos discutindo isso, né? Se o melhor encaminhamento era fazer a revolução, passando, né? Se a única possibilidade era para fazer a revolução do proletariado, manter uma liderança, ou era acabando com o Estado logo de uma vez. Bom, no final das contas, repito, os anarquistas foram expulsos dessa conversa e vai falir a Primeira Internacional, né, em 1876. O Marx morre em 1883
Em 1889, na França, vai ser aberta a Segunda Internacional pelo Engels. E aí vai ser a chamada Internacional Social Democrata. O que vai, né, quais são os grupos que vão participar? Os sociais-democratas, europeus principalmente, né, que eram os marxistas. Então veja, social-democracia naquele momento era sinônimo de marxismo, de defensores das ideias do Marx. Fazer revolução para chegar ao socialismo, para um dia acabar o socialismo, acabar o Estado socialista e chegar ao comunismo, que seria essa vida das comunas, sem liderança, sem nada, mas no estágio final. E tá tudo muito bem e tal. E tinha dois grandes grupos aí, né? O Partido Social Democrata Alemão e o Partido Social Democrata Operário Russo. E no final das contas eles acabam rachando. Os dois partidos acabam criando separações. Porque vai ter um grupo, tanto de um lado quanto do outro, que vai começar a dizer, a grosso modo, gente, tem muito mais detalhes aí, mas eu estou cortando os detalhes, que não era mais, que não seria viável se pegar em armas, por exemplo, para se fazer uma revolução, que era melhor para o trabalhador viver o capitalismo, passar, se manter no capitalismo e dentro do capitalismo e conseguindo melhores condições de vida, um estado de bem-estar dentro do capitalismo. Os caras que vão falar isso, tem um chamado Eduard Bernstein e outro chamado Karl Kautsky, dois alemães, né? Cada um a seu modo vai dizer isso. Portanto, eles não querem mais romper com o capitalismo. E esses caras vão se auto-intitular socialistas. Nós socialistas, por que chama socialista? Porque ele pega emprestado social da social-democracia. Então nós somos socialistas. São os revisionistas, no final das contas. Agora tem uma moçada, tem uma mulher na Alemanha chamada Rosa Luxemburgo e dois russos, Lenin e Trotsky, né, Vladimir Ilyich Ulyanov e Lev Davidovich Bronstein, que vão falar, não senhor, vocês aí, né, que estão falando em revisão, que se auto-intitularam socialistas, vocês têm medo de pegar em armas para fazer a revolução, né? Vocês, como que você vai chegar para o dono da máquina, né, e falar, olha, nós vamos participar de uma eleição de igual para igual? Nunca vai ser igual para igual, sempre vai ser a revolução, sempre vai ser uma eleição cunhada pelos burgueses, pela burguesia, né? E para nos diferenciarmos de vocês que usurparam o termo socialista do Marx, nós nos auto-intitularemos comunistas. Somos revolucionários. Então pronto. Daí vem as siglas. Tanto a sigla social-democracia quanto a sigla socialista acabam dizendo a mesma coisa. Eles não querem mais romper com o capitalismo. Eles querem uma melhoria nas condições de vida do trabalhador, mas sem criar uma ruptura. Enquanto os comunistas falam, não tem jeito, nós temos que pegar em armas. Claro que se você for ver a fundo, você vai ver que há uma outra discussão, porque estava próximo da Primeira Guerra Mundial. Então a Rosa Luxemburgo era contra a entrada dos operários na guerra, porque dizia que essa guerra aí estaria a serviço dos impérios, né? E o Lenin e o Trotsky diziam, não, acho que dá para entrar na guerra, mas converter essa guerra em guerra civil, essa guerra imperialista em guerra civil, para que os operários, os trabalhadores consigam chegar ao poder. Mas o que nos importa agora é o Partido Socialista e o Partido Comunista. Veja, o Partido Socialista não quer mais a revolução socialista. Olha que confusão. Aquela revolução socialista que o Marx pregava, etc e tal, quem quer é o Partido Comunista.
Percebe por que a gente confunde tanto? Então, de novo, eu vou repetir porque é difícil, o vídeo vai ficar longo, que fique, mas não tem outro jeito. O Partido Socialista não quer a Revolução Socialista, nem o Partido Social Democrata. Quem passa a querer a Revolução Socialista é o Partido Comunista. Aí quem que vai querer a Revolução Comunista? Veja, esse termo aí você pode até usar porque nós não somos donos das palavras, mas ele não se coaduna com esse momento histórico, né? O nome da revolução é socialista. Você falou, mas os partidos comunistas no Brasil, tanto o PCB quanto o PCdoB, eles pregam eleições, eles querem ganhar as eleições, são partidos eleitoreiros. Sim, na verdade eles acabam também sendo absorvidos pela social-democracia, né? Assim como o PT, nenhum desses partidos aí são partidos revolucionários, né? Tudo bem, o PCB, que em 1935 se chamava Partido Comunista do Brasil, PCB, né, que surgiu em 22 como Partido Comunista do Brasil, era a única sigla. Em 35, ele tenta fazer uma revolução frustrada que até hoje os militares chamam de intentona comunista, né, uma tentativa, uma traição dos comunistas, que foi ali do Luiz Carlos Prestes. Foi o único momento revolucionário. Depois disso, né, o Stalin, quem estava no poder ali na Segunda Guerra Mundial na União Soviética, ele vai abrir mão, ele vai dizer o seguinte, olha, assim como o leste europeu faz parte do mundo soviético, a América faz parte dos americanos, então não vai ter mais isso de a União Soviética querer ajudar revoluções aqui na América, sob pena dos Estados Unidos ajudarem revoluções no leste europeu contra a União Soviética. E você fala, mas e a Revolução Cubana? A Revolução Cubana é outra história ainda. A Revolução Cubana foi nacionalista. Né? Os cubanos acabaram sendo empurrados para a União Soviética, mas aí já em 59, 60, com a crise dos 61, 62, né? Aí é outra história. Mas veja, você sair dizendo que o Brasil foi comunista na época que o PT governou é muita estupidez em todos os sentidos, né? Porque me diga qual, né, o elemento revolucionário que teve. O PT ganhou uma eleição, né, governou o país através da democracia. Não teve nada, não teve propriedade dos meios, estatização dos meios de produção, não teve nada disso, muito pelo contrário. Tá? Então pensa bem. Depois, dependendo do meu humor, eu falo mais um pouquinho, dando outras explicações aí e a coisa vai ficando mais clara. E por favor, se você gostou, faz aquele negócio que todo mundo pede, né? Curte, compartilha o vídeo, né, se inscreve no canal, isso é muito importante. Luzinha fica feliz ali quando vê os numerozinhos subindo e tal, tem até feito uma campanha por isso, né? Mas acima de tudo, no Facebook e no Instagram, façam perguntas, né? De repente eu faço os vídeos em cima das perguntas de vocês. Espero ter facilitado um pouquinho.